Eduardo Viviani, 2020, um novo ciclo, um novo tempo, um tempo de vitória em meio à pandemia, à crise, a todas as situações que o país, o mundo vive, não é isso? Na verdade, a gente desconhece essa palavra, né? Crise, pandemia, a gente ouve falar, não é nem pela TV, porque graças a Deus faz anos que a gente não liga uma TV. A gente tem vivido uma vida normal, graças a Deus. Colocando em prática as direções, colocando em prática as orientações que têm saído do Ministério Mudança de Vida, vocês têm vivido uma vida diferenciada. É exatamente, tudo muito simples. Ouve-se a palavra, absorve a palavra e põe em prática. E tudo, o resultado é natural. A gente tem conquistado coisas em 2020 inacreditáveis e fazendo projetos para o ano. Porque o ano, para nós, não tem essa de que o ano acabou, o ano perdido. O ano está como os outros, sendo o melhor da nossa vida até então, como foi 19, 18. Coisas incríveis, milagres inacreditáveis aconteceram na nossa vida. Nascimento da bebê, coisas incríveis com a empresa, conquistas imensas, vida espiritual, vida familiar. A gente costuma falar, a gente conversa, nesse ano de 2020, a gente parece pessoas estranhas lá fora, parece que a gente está doente porque a gente tem uma vida normal, não usa máscara, vai para tudo quanto é lado, trabalha, nós não deixamos de trabalhar nem um dia nesse ano. Nós não perdemos nenhum culto na TV. Os dias que a gente pôde vir para cá, meio lá no escondidinho, a gente veio. Depois que abriu, a gente veio. Então, vida normal. Né? Vida normal. Que a gente está no ministério desde 2010, né? Desde 2010. Desde 2010 a gente está no ministério. Não se muda uma vírgula desde lá para cá. Né? O que vem sendo pregado. A gente acompanha a bispa, a gente acompanha a vida dela, a gente acompanha a vida do Senhor, a gente acompanha a vida dos bispos. Não tem meias palavras, não tem um discurso que destoa um do outro, é sempre a mesma coisa. Foco, palavra, absorve, bebe do Espírito e bola para frente, é o que a gente tem feito. Tudo muito simples, é uma matemática meia que beba, absorva e viva e conquista que vai dar tudo certo. Vocês viveram alguns momentos difíceis durante esse período, antes de voltar. Como que foi isso? Nós ficamos 3 meses praticamente longe da igreja. Foi um momento assim de restauração, né? Porque Deus vem restaurando o nosso coração. Não conseguimos ficar fora daqui. Ficamos 3 meses tentando achar um outro ministério para nós, mas não deu. Na verdade, não dá. Quem vem para cá, se for para outro, vai se arrepender, porque não é a mesma palavra, você não bebe do mesmo espírito, você não vive do mesmo jeito, e você acha que está entrando na palavra, mas não está. Você está só se enganando. Então, quando a gente resolveu voltar para cá, a nossa vida triplicou de bênção, né? E não é financeiramente só, é tudo. A paz de espírito, a paz dentro de casa, a paz com a nossa filha, a educação. Eu cheguei a perder uma criança antes e mesmo em 2016, quando eu cheguei a voltar, a bispa me ajudou com a unção. Então, assim, tudo veio daqui. A nossa vida é daqui. Então, é aqui a nossa casa. Nosso espírito é daqui. Então, o que a gente sobrevive é do que sai do altar desse ministério. Hoje, o Eduardo, a Viviane, a família de vocês vive um tempo abençoado, um apartamento honrado, dos sonhos, né? Carro zero, a empresa em ascensão, em crescimento, em prosperidade, Deus honrando em tudo, mas isso não era assim. Não é isso? Isso não era assim. Como que era antes dessa realidade agora? Do que vocês estão colocando em prática, de um Eduardo, uma Viviane, 10 anos depois se passaram. Vocês estão 10 anos no Ministério Mudança de Vida, uma década. 10 anos se passaram. Lá no início, como que era a vida de vocês, para que essas pessoas possam ver essa diferença. Porque talvez, olhando lá do outro lado, a pessoa passa para analisar, vê o carro, a empresa, ou uma conquista, mas não foi assim. Veio uma construção, foi uma construção sólida, foram palavras difíceis, dolorosas, palavras que chocaram, decisões que tiveram que ser tomadas, atitudes que tiveram que ser tomadas. Como que era isso? Como que foi isso? Na verdade, eu vou começar por mim.
tá? Vamos começar desde o início. Eu sempre fui uma pessoa que não tive família para me ajudar. Então, eu não tinha casa, eu morei em 6 casas, né, na adolescência. Quando eu conheci o Eduardo, ele me acolheu bastante, só que a gente teve muito trabalho, né? O Eduardo, ele tinha problema com bebida alcoólica, com outras coisas. Então, o Eduardo chegava a assumir 3 vezes no fim de semana, 3 dias, né? Ele, em vez de ir para casa, ele ia embora para outro lugar, ia ficar com os amigos. A gente chegou até a dar esse testemunho. Hoje, o Eduardo, ele é liberto da bebida, das drogas, de tudo. Hoje a nossa família tem paz. Como eu não tive onde morar, a primeira casa que eu tenho minha foi o ano de 2019 que a gente conseguiu, que é esse apartamento. Então, assim, muita gente já me conhece e sabe que realmente eu não tive uma boa adolescência, uma boa base. Eu não tive. Então, o que eu aprendo da base, ela vem daqui. A nossa vida, ela mudou totalmente quando veio para cá. Então, meu marido hoje é abençoado, a minha casa é abençoada. E eu falo abençoada, é abençoada mesmo. Quem vai na minha casa sabe a paz que tem lá dentro. Então, não que a gente não brigue. Temos a nossa briga, porque nós somos um casal. Então, tem as diferenças, tem a cultura, tem o modo de pensar. Eu sou uma pessoa muito autoritária. Então, assim, tem as diferenças dentro de casa, só que a gente vive bem. Tem vida a minha casa. Então, de 10 anos para cá, para quem realmente conhece a nossa vida, sabe o quanto nós já sofremos para poder ter um relacionamento como casal, né? E hoje nós somos libertos de toda aquela coisa ruim. Eu era muito mais equilibrada porque eu tinha aquela carência de não ter alguém, de não ter gente junto. Eu não tive meu pai para me ajudar, minha mãe para me ajudar. Aconteceu muitas outras coisas. Mas nós somos restaurados. Então, assim, é o que se fala, esquece o que se foi, né? Então, eu falo que a gente mudou quando nós entramos dentro da igreja, dentro do ministério. Nós mudamos porque nós vínhamos aprendendo cada dia a ser pessoas diferentes. E é o que nós somos hoje. Não que nós somos perfeitos, não somos, pelo contrário. Nós erramos bastante. Mas tentamos a cada dia ser uma pessoa melhor. E com certeza amanhã eu vou acabar errando ele, mas vamos tentar ser melhor a cada dia, porque é o que sai daqui e é o que a gente bebe. Mas o que a bispa comentou, o senhor falou agora, 10 anos, ela comenta, né, que as pessoas dão testemunho que passou 10 anos, não fez nada. A nossa última década foi fantástica, né? De aprendizado, de altos e baixos, até você aprender. Nós chegamos aqui, não tinha carro, não tinha casa, a gente morava no... Eu costumo falar que geralmente tem a casa, né? Você mora no número tal e no número B. A gente morava no C, que eram 3 casas no mesmo quintal, a gente morava lá nos fundos. Em 2 cômodos. E... Então, de 2010 para cá, uma década se passou e a gente conquistou muita coisa, muita coisa. Abrimos a empresa em 2012, nós fechamos um contrato em 2018, no começo de 2018, com um galpão onde a gente estava com a empresa, de 500 metros. Um ano exatamente se passou, nós fomos para um de 980 metros. E se passou mais um ano exatamente. Hoje nós estamos numa estrutura de 3.400 metros. Então, quando a bispa fala aqui, não é clichê, que um ano é melhor que o outro. Isso não é uma conversa aleatória. Parece. Quem pega os vídeos e ouve só ela falar isso, é chato, né? Porque a pessoa não está acostumada com isso. Mas o nosso é... Chegou 2020, eu falei assim, como é que vai ser melhor? Não tem como. Nós chegamos a um ponto de falar assim, não tem mais o que pedir, não tem mais, é só agradecer e viver. Só que aí veio essa situação mundial e Deus provou que tem como ser melhor. Não que você vai conquistar mais apartamento, mais carro, não é isso. É que quando está todo mundo fazendo projeto de derrota, a gente está fazendo projeto de vitória, projeto de conquista. Em nenhum momento a gente viu a bispa subir nesse altar cabisbaixa, triste, falando, gente, realmente eu vou fechar, tá difícil, não se preocupa não com metade da bênção, nunca foi. E nunca foi assim conversando com o senhor, nunca foi assim conversando com os bispos, nunca foi com o pessoal da igreja, com os internos, com os externos. Todo mundo com a mesma postura, como se nada estivesse acontecendo. Então, um ano realmente é melhor que o outro. Posso dar um detalhe? Que nem a bispa sempre fala, continua sonhando, fala para Deus os seus sonhos, conversa que Deus realiza. A gente não tem mais sonhos, porque tudo foi realizado. Então, assim, nós estamos em maio. Tudo que eu projetei para esse ano, já fiz.
Em maio, nós conseguimos, eu que tirei meu CR, que é o meu certificado de registro, eu gostaria muito, né, para o porte, porque eu quero fazer o treinamento, já tiramos os vistos. Então, assim, tudo que foi planejado, a gente estava querendo viajar agora em julho para o exterior, então, assim, a única coisa que travou foi isso, mas se não foi esse ano, vai o ano que vem, porque é sempre melhor que o outro. Então, até a gente conversou, o que eu peço para Deus? Porque a gente é muito abençoado, a gente vive, assim, bem, temos a paz de espírito. Então, não tem o que pedir. A gente senta aqui e agradece. A gente põe o joelho no chão e agradece. E, às vezes, eu choro muito, porque eu sou muito chorando, mas é de gratidão a Deus, porque eu não tenho mais o que pedir para Deus. Não tem. Deixa eu citar um exemplo. É importante você não falar isso, que, assim, às vezes as pessoas travam, não têm uma atitude positiva mediante esse momento. Nesse momento, vocês não hesitaram em dizimar, em ofertar, sempre foram, desde o início de vocês, sempre foram desprendidos. Vocês, em uma época difícil de vocês, um processo da empresa, vocês fizeram um voto, uma oferta, ofertaram um carro para a igreja na época, não foi isso? Não foi todo desprendido, com essa ousadia, com essa coragem, crendo no impossível, não é isso? Na verdade, a doação desse carro foi assim, Deus proporcionou a compra desse carro, porque a gente estava com o nome sujo e apareceu uma oportunidade, a gente comprou, mas a gente nunca teve ele como nosso, meio que Deus emprestou para a gente no período. Como a gente não conseguia comprar um carro zero, nós fizemos um propósito. Se a gente conseguir tirar um carro zero, a gente doa a Saveiro para a igreja. Não conseguia de jeito nenhum, tanto que apareceu uma oportunidade, a gente conseguiu comprar um carro zero, e aí nós doamos a Saveiro para a igreja. Os 2 carros não chegaram a ficar o mesmo dia na garagem. Comprou, vai chegar um, já doamos o outro. Graças a Deus, ela é testemunha, nós nunca lamentamos essa doação, nem por um segundo passou. Mas se não tivesse doado, mas se tivesse vendido. Porque depois disso a gente passou por uma dificuldade financeira enorme, muito grande. Mas nós nunca cogitamos ter falado assim, se a gente tivesse vendido a Saveiro, pego o dinheiro, nunca. Porque estava no coração essa doação. Doar é muito mais gostoso do que receber. E foi um prazer, e se pudesse fazer mais eu faria. E se Deus tocar no coração e falar que nós vamos fazer da mesma maneira, porque a gente é desprendido. Da maneira que a gente pode, a gente está sempre semeando na obra, apoiando os projetos, a gente está sempre ligando o pessoal para assistência, para saber o que está faltando, o que eles estão precisando. No momento desse Dia das Mães, Dia das Crianças, datas comemorativas, a gente sempre procura saber, né, o que está faltando, o que a gente pode ajudar. E a gente sempre ajuda, o pessoal sempre orienta, a gente está precisando disso, mas com o coração cheio de alegria, graças a Deus, com muita gratidão, porque a gente sente muito mais gratidão de poder abençoar, porque é Deus que dá. Né? As pessoas talvez faltam um pouquinho disso. Você não está dando o que é seu. Deus te deu para você dar. É uma coisa tão clara, tão básica, que às vezes as pessoas deixam de ser abençoadas porque pensa que está tirando dela. E não é dela. Só mais um detalhe. O dinheiro ele vem para você se abençoar e abençoar o outro. Então, assim, nós nunca vivemos pelo dinheiro. Então, a gente usa o dinheiro porque a gente precisa. Só que nós temos tudo. Então, eu penso assim, se você tem tudo o que você precisa, por que você não dá aquilo que você tem a mais? Então, você tem que dar. Ele não vai fazer falta. É que nem a gente pensa, quando a gente faz uma doação, independente de valores, de qualquer coisa, eu já tenho tudo. Deus já me deu. Então, assim, você já é mais privilegiado de poder doar, você já tem. Então, tem que desprender disso, porque você doando, você faz o bem para outra pessoa, não é só para a igreja. Quantas as pessoas a igreja ajuda? Então, você faz aquilo para o terceiro. Então, o dinheiro, ele usa você, para nós não. Nós que usamos dinheiro, é diferente. Mesmo que amanhã a gente não tenha R$1, ele foi utilizado para aquilo que realmente é bom e edifica. É importante vocês, desculpa interromper, é importante vocês, só me dizer em off, que uma dessas ofertas que vocês fizeram, que vocês fazem, né, para a obra, em uma situação, em um episódio específico, vocês ofertaram um determinado valor e Deus honrou, assim, 3 vezes mais aquela situação que vocês tinham feito, não foi isso? Sim. Foi um mês aqui da pandemia mesmo, conseguimos fazer uma boa oferta, né, para Deus. Na verdade, Deus falou comigo um pouco antes,
E eu pedi para Deus me confirmar se era realmente para eu fazer aquela doação. E esperei essa confirmação da bispa no outro dia na palavra. Só que no dia mesmo ele acordou 3 horas da manhã com o mesmo pensamento que eu. Aí foi que nós conversamos cedo, né, sobre isso. E eu falei, bom, então Deus já confirmou, porque eu estava esperando a bispa falar na palavra hoje alguma confirmação para mim do que Deus falou comigo ontem, que nós chegamos a conversar com um bispo antes. Na verdade, só um detalhe disso aí, ela tinha me falado, a gente precisa ajudar com isso, estou no coração um valor X. Falei, tá bom. Dormimos. Aí eu acordei de madrugada, Deus incomodando, e eu não conseguia mais dormir, morrendo de sono, não conseguia dormir. E Deus falou exatamente comigo. Vai fazer toda a doação. Não vai fazer uma parte. Porque eu entendi que quando eu quero a bênção, eu quero ela inteira. Eu não quero 50% da bênção. Eu quero ela inteira. Amanheci para falar para ela que tinha que ser inteira. Eu não sabia que já estava no meu coração. Então eu falei, Vi, você tá com aquele negócio lá de ajudar? Tô. Eu falei, então, Deus falou comigo essa noite. Ou é tudo ou é nada. Não tem meio termo. Ai, meu Deus do céu, mas será? Aí ela passou, acho que uma meia hora, ela teve um momento lá de pensamento com Deus ali. Ela falou, então é para fazer tudo, nós vamos fazer tudo. Tanto que a gente fez uma parte e ficou... Faltando um valor restante. O valor restante, porque quando eu perguntei para o bispo, eu não sabia o valor inteiro. Na verdade, eu nunca pergunto esse tipo de coisa para um bispo que me atende. E deu vontade de perguntar, e eu falei com Deus, aí eu vi que era para ser total. Aí foi que nós decidimos, né? É o total, eu fiz um pouco, depois eu fiz o restante. Mas, assim, não tenho o que falar. A nossa vida é uma bênção. É importante ressaltar que esse ato que vocês estão aqui agora não é simbólico. Nunca. Vocês vivem assim, na mesma fé, no mesmo espírito, focados, juntos, né? Vocês não assim, ó, em concordância, em oração. Essa atitude de vocês foi o próprio Deus confirmando um com o outro, né? Selando realmente. E engraçado que a bispa estava falando esses dias, quando o portal se abre, parece uma metáfora, né? Que se abre um portal e tal. E ela falou esses dias que a gente se sente abençoado de poder ajudar na oportunidade. E eu fico imaginando que Deus pode ter passado na porta de um batido ali, bateu no outro, o outro não abriu e chegou a minha vez e a gente teve esse entendimento de poder abrir essa porta. É mais ou menos assim que funciona. Ele não pode ir direto ali, vou fazer um teste aqui, vou bater aqui nessa porta e tal. E graças a Deus a gente tem esse entendimento. Mas é o que o senhor falou, unido, a gente não toma nenhuma atitude em discordância. Sempre conversando, estou pensando em fazer isso aqui, eu acho prudente, acho que não é o momento. E é assim que a gente tem vencido. Uma coisa a gente tem em comum sempre, os cultos a gente não perde. Isso é lei. Acordou bem disposto, nunca. Pelo menos de domingo é sagrado. Como a gente tem as questões da empresa, no dia de semana, a gente se empenha ao máximo para poder vir. Mas pelo menos o de domingo é sagrado, isso a gente não perde. Abençoados. Graças a Deus, demais da conta. 2020, né? Uma década de vitórias, de crescimento, de muita maturidade, de estruturação, como a senhora disse, né? De estabelecer coisas, sonhos realizados, projetos realizados. O que vocês têm a dizer, né? Para essa pessoa que está aí nos acompanhando agora, que vê essa história linda de vocês, de construção, de luta, de foco, de determinação. Está começando mais uma década, né? Essa é a oportunidade. A gente costuma dizer, até para próprios familiares, a nossa vida tem que servir de exemplo. Não adianta a gente ficar falando, né? Serve de exemplo a nossa própria vida. Mas para essa pessoa que talvez esteja passando por um momento difícil, ou talvez não acredite, vale a pena. Vale a pena se empenhar. Essa vida daqui é passageira, a gente tem que viver por algo maior. E isso que a gente faz, vive por algo maior, esperando sempre a nossa recompensa, que é morar no céu. Então a gente se desprende de tudo aqui, tenta ter uma vida o mais regrada possível na palavra, se doar para as pessoas nesse período de pandemia.
A gente tem comprado marmitex e doado para o morador de rua. A gente compra a cesta básica, deixa no carro, passa a ver uma pessoa com dificuldade, dá uma cesta básica. A gente tem feito o nosso papel como cristão, que nem a bispa fala. Ser crente dentro da igreja é a coisa mais fácil e mais bonita do mundo. O duro é a gente levar esse ensinamento para fora, esses mandamentos. A gente tem tentado, tem dado resultado. A gente não é o dono da verdade, mas um pouquinho que a gente puder passar para essas pessoas, a gente tem passado. E time que está ganhando não se mexe, né? Então acredito que tem dado certo isso. Feliz. Muito feliz e abençoada. Aquela perguntinha básica. 2020 já é o melhor ano da vida da senhora disparado. Já, com certeza. Só que tem muito mais ainda para acontecer, porque até dezembro vem mais bênção. Abençoada. Amém. Muito abençoado.